Coaching da Criatividade, episódio 68. O que tem a ver liderança com criatividade? Do meu jeito de pensar, tudo a ver, muito sentido. Os grandes líderes hoje são considerados grandes líderes justamente porque tem essas duas potências, essas duas capacidades, essas duas competências de liderança e de criatividade. Os líderes criativos e inovadores se multiplicam ao redor do mundo. Foi feita uma pesquisa, não tem muito tempo, com cerca de 1.500 líderes, CEOs, em que aqueles líderes mais aprovados, mais comentados, mais falados nas empresas, na política, mais estimados pelos seus liderados, são os que desenvolveram de alguma maneira a capacidade ou a confiança criativa e a possibilidade de inovar. Para esses líderes, essas são as habilidades mais relevantes, as que eles mais investiram para seu processo de liderança dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro do ambiente em que vivem. E é fácil a gente perceber isso. Quanto mais eu me permito observar a realidade de maneira diferente, quanto mais eu consigo resultados diferentes, mais a minha equipe confia em mim. E o processo de liderança está muito relacionado com o processo de confiança dos liderados e das pessoas que de alguma maneira têm alguém como líder, seja de maneira compulsória ou voluntária. Quanto mais os resultados acontecem na vida das pessoas que são lideradas por outros e em acordo com as decisões desse líder, mais as pessoas confiam, mais as pessoas acreditam e apoiam esse líder. Então, o processo de liderança ele está extremamente ligado à capacidade de criar e inovar dos líderes. Repara que um desses líderes, ele comentou comigo, eu conversei com alguns líderes e alguns deles comentaram comigo, especialmente que ele começou a funcionar muito bem com a equipe dele a partir do momento que ele perdeu o medo de errar. Na verdade, ele não perdeu o medo de errar, mas ele deixou de sofrer com o erro. E quando ele deixou de sofrer com o erro, o processo de liderança começou a funcionar quase que automaticamente. Porque ele começou a perceber o seguinte: o erro, tanto dele quanto da equipe que trabalhava com ele, poderia ser usado de maneira positiva. E quando ele começou a valorizar a iniciativa das pessoas lideradas por ele e aproveitar as soluções que de alguma maneira eles experimentaram fazer e que não deu tão certo assim, e aproveitou alguma coisa ao longo desse caminho, aproveitou inclusive o exemplo e transformou em algo bom junto com a sua equipe e permitiu que as pessoas fizessem isso, as pessoas começaram a respeitá-lo muito mais. E a partir do momento que ele deu o exemplo também, mostrando de alguma maneira, e aí a gente teria que falar um pouco sobre vulnerabilidade, mas quando ele demonstra que ele também erra, eu também erro, e não é uma coisa tão sofrida assim errar. Aliás, eu erro bastante, eu falei aqui, eu também erro, eu erro bastante, só que eu não sofro muito mais com os meus erros. Eu aprendi a aproveitar meus erros, a usá-los ao meu favor, a crescer com eles, a ajustar o que está errado e transformar em algo melhor, e cada vez melhor, experimentar novamente mesmo correndo o risco de errar. Uma das
habilidades de quem lidera com criatividade é correr riscos, é a capacidade ou a intenção de não se importar que o risco existe, mas minimizá-lo o máximo possível, correr riscos de maneira calculada, imaginar quais são as possibilidades, imaginar que existem um plano A, um plano B, um plano C, olhar por vários ângulos diferentes, várias possibilidades no caminho, coisas que podem acontecer. E quando você vai correndo riscos dessa forma e tendo opções para os riscos que puderem ser efetivados, ou seja, o risco aconteceu, o erro aconteceu, o não esperado aconteceu, e você enfrenta isso com uma outra possibilidade, uma outra oportunidade, transforma aquele problema em acerto, a sua equipe automaticamente cada vez mais vai confiando em você. Aquelas pessoas que são lideradas cada vez admiram mais o seu líder, cada vez usam mais os exemplos desse líder. E eu confesso a vocês que eu não vejo nada demais nisso. Eu penso que a minha função em alguns momentos é ser líder, sim, e isso não me assusta mais, já me assustou bastante no passado. E também ser liderado. Então é natural e é muito importante que cada um de nós tenha lá aquela pessoa, aquele conjunto de pessoas que a gente admira, que a gente preste atenção nas coisas que elas fazem, segue como exemplo. No livro Roube como um Artista, essa ideia é muito clara. Aquele que eu admiro, eu posso usar a ideia dele, eu vou adaptar de alguma maneira, eu vou trazer para a minha realidade. Nesse momento eu estou sendo criativo, e a partir do momento que eu uso ideias já divulgadas, adapto ela para a minha realidade, eu estou sendo criativo também, e eu estou trazendo essas oportunidades para as pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo. Isso é fantástico. Então, isso faz bastante sentido para mim. Criatividade, no meu ponto de vista, tem muito a ver com liderança. Liderança, para o Cerbela, tem muito a ver com criatividade. Inovação, vocês já sabem, é a criatividade que deu certo, né? Na minha maneira de ver inovação. E o líder inovador e criativo é um líder diferenciado, é um líder cada vez mais admirado. E quando o líder é admirado, quando ele é respeitado, as pessoas fazem aquilo. E quando esse líder ele desenvolve essa confiança criativa nos seus liderados cada vez mais, a equipe faz as coisas sem medo do fracasso, sem medo do erro, ou pelo menos enfrentando o medo, porque sabe que não vai ser desestimulada a fazer novamente, ou seja, vai ser estimulada a fazer novamente, a buscar uma nova chance, uma nova oportunidade. A equipe vai se adaptando a isso e vai se habituando a ter resultados incríveis. Uma equipe de futebol, por exemplo, em que o líder faz coisas diferentes e o resultado começa a acontecer, imagina, o time liderado, ele vai respeitando. Quando esse líder, por um acaso, sai, esse time já não funciona, não se azeita muito bem, até que apareça um novo líder, ou mesmo desse grupo. Então, quem lidera, repara, tem uma responsabilidade. E dentre essas responsabilidades está se permitir errar, se permitir ao risco e permitir a sua equipe ao erro e ao risco, ajudando a equipe para que ela possa vencer o sofrimento com o erro, o sofrimento com o fracasso, e de maneira muito inteligente, aproveitando as oportunidades que vêm dessas situações. Então é assim que eu penso. Sou Márcio Cerbela, coach para empresários, e venho fazendo coaching um pouco fora do normal, porque me permito ao erro. E você, o que você acha? O que tem a ver liderança com criatividade?